Fala pessoal, beleza? Aqui é o Fábio Moreto e hoje eu tô aqui no estúdio da Redilize com o meu parceiro aí, o Bedu. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre os procedimentos, né, que nós fizemos aí para preparar essa peça única, que é uma mesa de centro em fibra de carbono. Geralmente o pessoal está acostumado a ver ali fibra de vidro para fazer alguns trabalhos e tal, e alguns até desconhecem a existência da fibra de carbono, tá? Não é adesivo, é realmente a fibra. O procedimento foi super simples de fazer essa obra de arte, porém, durante o procedimento, nós não contávamos ali com algumas situações. E nesse vídeo, a gente quer falar um pouquinho sobre essas situações que ocorreram e como nós contornamos ali no momento essas dificuldades, tá? Aqui no final não foi lá grandes dificuldades assim, né, Bedu? Foi coisas assim que a gente realmente não previa, mas que na hora ali a gente tomou ações rápidas e bem assertivas, né, pra gente preparar essa peça. Exatamente. Bom, galera, oi, eu sou o Bedu, né? Sou do lado do canal da Redilize. E o Moreto aqui, que tá na área, ele é o nosso parceiro aí, tem a UpMax, como vocês sabem, vocês estão no canal da UpMax, que tem os produtos da Redilize também. E a gente fez a fabricação dessa mesa juntos, né? E junto desse vídeo, inclusive, tá saindo o vídeo lá no canal da Redilize, fazendo todo o passo a passo. Hoje, gente, aqui nesse canal a gente vai bater um papo sobre como foi. E aí, lá no canal da Redilize, você confere o passo a passo inteirinho. Aí é só chegar lá, que eu tenho certeza que você vai gostar, que foi feito um projeto muito legal, foi de coração mesmo, bem explicadinho, é quase um curso gratuito mesmo o negócio, muito legal. Bom, mas vamos começar, sem mais delongas, né, Fabião? Bom, pra começar, galera, a gente comprou essa madeira aqui, ó, o Pinus. É um Pinus, tá? É um tampo de mesa já pronto, a gente comprou na Leroy Merlin, né? Isso. Você encontra esse tampo de pinos aqui facilmente em lojas grandes como a Leroy Merlin. E o bacana é que ele já estava praticamente pronto para aplicar, né? Exato. Você tem duas opções, comprar pronto, né, ou até encontrar um fornecedor que vai te oferecer de repente uma tora para você fazer com bordas rústicas, em cima liso e nas laterais as bordas orgânicas que chamamos, né? Nós optamos então pelo modo mais simples e mais rápido e também menos trabalhoso. Então compramos ali a madeira já pronta, aplanada, e nós tivemos só poucas preocupações ali, que foi só realmente fazer o processo de limpeza, selagem e a aplicação da manta, né, de fibra de carbono. Exato. E essa madeira, né, galera, é uma madeira muito barata. É uma madeira que você encontra muito fácil. Eu soltei, se puder colocar no cardzinho aqui em cima. No canal da Redilize eu fiz um vídeo falando muito da madeira Pinus. Mas assim, é uma madeira de certa forma versátil, né? Então a gente, além de você encontrar muito fácil, né, é barato. E assim, a gente conseguiu impregnar um valor nela que é agregado muito, muito, muito alto, né? Bom, e agora já partindo aí para o procedimento de aplicação. A primeira coisa que a gente fez foi lixar um pouco a madeira, porque mesmo que ela já esteja pronta, lisinha, aplanada, bonitinha, a gente tinha que dar uma lixada para dar uma regularizada nas possíveis pequenas imperfeições ali, né? Exatamente. Por mais que a madeira pareça estar já pronta, é legal você dar uma quebrada na lixa para você tirar ali de repente pequenas impurezas, aqueles fiapinhos da madeira que de repente você joga a resina e o fiapinho sobe, fica para cima da resina. Aquilo incomoda demais. Então é legal você dar uma quebradinha na lixa, limpa muito bem, tira os resíduos, tá? E aí sim você parte para o processo de selagem da madeira. De preferência, nós selamos com a própria resina epóxi, tá? Eu, em meu ateliê, o ateliê de Moreto, eu vou deixar aqui na descrição até o link para vocês conhecerem o meu ateliê. Nós preferimos utilizar a resina de baixa viscosidade. Por quê? Porque a de baixa viscosidade, a resina 2004, ela penetra mais na madeira, fazendo com que sele totalmente os poros e dessa forma a madeira não vai soltar bolhas de ar
assim que nós cobrirmos com a camada mais espessa de resina. Bom, mas e você que veio do vídeo, que no vídeo lá da Redilize a gente também indicou pra cá, você deve estar se falando, poxa, mas vocês não fizeram aquela selagem tradicional, aquela selagem que vocês sempre indicam. De fato, nesse caso não foi tão necessário pelo que a gente falou, né? A madeira ela já está muito bem preparada, então a gente teve que lixar ela, né? Para ela ficar melhor ainda, como o Fábio explicou agora. E depois disso, né? A gente fez uma camada já mais grossa utilizando a espátula, não fizemos o selamento aí da forma tradicional, com um pincelzinho e tudo mais, porque depois viria a fibra de carbono. Então assim, essa primeira camada que a gente fez, de certa forma ela já selou, né? Ela funcionou como uma camada de cola, e aí como segunda função, como função coadjuvante, vamos dizer assim, ela já ajudou no selamento também. Mas aquela forma tradicional que a gente sempre faz, não precisou nesse caso, né? É até uma coisa que a gente sempre costuma falar, né? Tipo assim, não existe uma fórmula mágica para as aplicações, não existe sempre a mesma coisa. Você vai pegando conforme você vai tendo mais experiência, né? Então a gente julgou que aqui não precisava selar. Na dúvida, faz. Você está começando, na dúvida, sela. Mas a gente que tem um pouco mais de experiência, principalmente o Fábio que tem um ateliê, na hora a gente falou, não vai precisar selar, porque vai ter o carbono depois e tudo mais, né? Então o procedimento já foi fazer a primeira camada de cola. Como sabíamos que viria a resina para selagem, e após a resina de selagem viria a manta de fibra de carbono, a gente já previu que qualquer bolha que viesse da madeira, a fibra de carbono iria esconder por baixo. Então nós conseguimos otimizar ainda o tempo, nós ganhamos tempo, né? Por quê? Se nós fôssemos esperar a camada de selagem curar para depois aplicar a manta, iria ali 4, 6 horas para depois vir a manta. Mas como a manta vai esconder essas micro bolhas que podem sair ou não da madeira, nós sentimos então mais confortáveis em aplicar a resina, a manta e uma camada de resina generosa por cima da manta, tá? E o procedimento então foi ficar observando a reação da resina em cobrir toda a peça, né? E claro, se vocês olharem no videozinho ao lado, vocês podem ver que a manta ficou para fora da peça. E chega em um determinado ponto de cura da resina, ela passa um pouco do estado de ponto de gel, aonde você consegue moldar essa manta para baixo da madeira. Ah, agora eu entendi! Dessa forma, ela vai pegar o formato certinho, arredondado da madeira e ficar paradinha embaixo ali da madeira. Isso que ele está falando é muito importante mesmo, galera, porque quando você aplica a resina, no vídeo talvez não fique tão claro assim, a gente tentou deixar o máximo possível, mas quando você aplica, acaba de colocar o tecido, ele faz a curva, porque o tecido tem essa característica, né? Ele faz a curva, só que como a resina ainda não está curada na parte dos cantos aqui, ela começa a subir. Ela fica subindo, então isso que ele falou é muito importante. A gente ficou analisando ali o tempo todo, até o ponto que a resina ela ficou num ponto de gel, né? Para ela dobrar aqui, quando você faz com a mão assim, Se manter. ela se manter. Aí sim, né, a gente molhou. Vale ressaltar também que é muito importante tomar muito cuidado para trabalhar com carbono, porque ele desfia fácil, né? Utiliza aí uma luva nitrílica, qualquer movimentação que você fizer, pensa que tipo é uma seda mesmo, o negócio é muito, muito, muito frágil. Aí beleza, depois de molhado a gente veio para a próxima camada, a camada de resina. Antes da próxima camada, a gente usou também um rolete para tirar bolha. É verdade. Um roletinho de metal, ele é muito, muito bom para dois motivos. Primeiro, que ele assenta muito bem, né? Você vai passar com bastante delicadeza, ele vai assentar muito bem a resina com a fibra. E além disso, ele acaba estourando possíveis bolhas ali que estão entre a madeira e a fibra, né? Você vai ver que ele vai sempre tirar ali uma ondulaçãozinha ou outra que tiver ali entre a resina, a fibra, a madeira ali no meio. Ele é muito bom nesses dois aspectos. Então é bom ter um roletinho
tira bolhas também, né? Roletinho de metal. Exato. Bom, a nossa primeira dificuldade, vamos dizer assim, que nós não prevíamos, foi isso, de colocar a manta sobre a resina, colocar uma camada de resina sobre a manta e nós achamos que ela já iria ficar para baixo, mas não, a borda da manta iria ficar para baixo. Mas não, tivemos que ficar ali empurrando, né? Esse foi o maior trabalho, creio eu, né? Sim. Da gente ter que ficar ali. Não, a gente não pode sair dali, porque se você sai e volta daqui 2, 3 horas, ela vai estar dura para baixo. Tá dura para baixo e não vai ter feito a curva. Não vai ter feito a curva. Então você tem que acompanhar o procedimento, o tempo, aliás, de entrar em estágio ponto de gel, passar um pouquinho para que você fique ali a todo momento levando a manta para baixo da madeira, até que ela fique, tá? Nós não prevíamos isso, mas isso foi muito simples de ser resolvido, tá? É só ter um pouquinho de paciência e ir colocando para baixo até que ela fique. É isso aí. E aí depois, né, a gente quando fez a parte final, porque toda laminação, galera, laminação quando a gente fala laminação em fibra de vidro, fibra de carbono, aramida, ela consiste em quê, né? Ela consiste no sanduíche que a gente fala. Então, como a gente fez o procedimento aqui, resina, fibra e resina, né, para fechar aquela camada. Isso é uma laminação. Então depois disso a gente foi lá, aplicou a segunda camada e fechou ali. Teoricamente já teria matado aí, a gente poderia finalizar aí. Mas como a gente gosta do negócio bem feito, a gente jogou mais uma camada de resina para ficar um aspecto vitrificado, bonito. Ficou muito bonito mesmo. Vocês estão vendo aqui, acho que é o trabalho mais lindo que eu já fiz na minha vida. Esse negócio de você aplicar mais uma camada, se você tiver como investir nesse ponto, né, é interessante. Porque vai ficar mais bonito, vai ficar mais nivelado, vai ficar com menos falhas, porque muitas vezes, mesmo com a fibra aqui, a madeira embaixo ainda vai absorver alguma coisa e tudo mais. Então 2 camadas, 3 camadas vai ficar cada vez mais bonito, mais espesso, com um efeito mais abaulado, né? Então, quanto mais camadas você fizer, melhor. Exato. Aí beleza, a gente aplicou e a gente aguardou aí 72 horas para fazer o lixamento. Por que 72 horas? Exato. Na verdade, quanto mais tempo após a aplicação da resina, quanto mais tempo você esperar, melhor, tá? Todos nós sabemos que a cura final do processo ali de cura da resina são 7 dias, tá? Mas temos que esperar no mínimo ali 3 dias, tá? Para que no momento em que você vai lixar, a resina ela possa se esfarelar com a lixa. Se você lixar muito precocemente, né, você está ansioso para lixar logo, você pode acabar estragando o seu trabalho. Porque ao invés dela esfarelar, ela vai soltar como se fosse, sabe, quando você passa a borracha num papel para apagar algo que você escreveu errado e solta aquela borrachinha? Quando você passar a lixa por cima da resina, vai parecer isso, ela vai soltar ali fiapinhos de resina como se fosse você apagando alguma coisa com a borracha. Então ela tem que ter um mínimo de cura ideal para que você possa utilizar a lixa, tá? Sobre o lixamento, é uma opção, tá? A gente vai falar disso agora. Muita gente pergunta, entra em contato comigo, com o Bedu, tenho que lixar? A gente vai falar, você tem que ver se seu trabalho já está bom assim, né? O que eu recomendo? Se você lixar, você tem mais trabalho, claro, mas o processo final, o resultado final vai ser muito superior a uma peça que você não lixou, que já é bonita. Imagina lixando, chegando até a lixa 5.000, imagina? E elas vão ficar lá, ó. Assim, uma coisa que é legal ressaltar também é por que a gente usou resina epóxi nessa aplicação? Por 3 motivos principais. Primeiro, trabalhos com madeira. Trabalhos com madeira, de uma forma geral, é sempre legal trabalhar com epóxi por uma questão de aderência à madeira mesmo. Como a resina poliéster algumas vezes tem a retração, às vezes acontece dela desplacar da madeira, o que não é legal. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está trabalhando com carbono, que é o produto em termos de compostos, em termos de fibras, é o produto mais premium, é o produto mais top. Então assim, é a mesma coisa que você colocar, cara, um motor de Fusquinha numa Ferrari.
Então assim, é besteira você trabalhar com uma resina poliéster numa fibra de carbono, porque você não vai estar impregnando toda a resistência que o carbono poderia dar. Já a epóxi, ela tem essa união interessante aí com a fibra de carbono. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é esse acabamento vitrificado, que para você chegar a isso aqui na poliéster é bem mais complicado. A epóxi tem esse acabamento vitrificado e abaulado, né? Vamos falar um pouquinho agora então como foi o processo de lixamento, né? A gente usou, né, galera, uma politriz acoplando aí um adaptador para poder colocar uma lixa de rotor orbital, lixa redonda, né? Por que, Fabião, você prefere nesse tipo de trabalho aqui utilizar uma rotor orbital ou esse esquema que a gente falou, ao invés de uma orbital normal, uma treme-treme, como é chamado? Certo. Não tem problema nenhum a pessoa utilizar a lixadeira treme-treme, tá? Porém, se essa pessoa que utiliza a treme-treme hoje tiver a oportunidade de usar uma rotor orbital, com certeza essa pessoa vai falar, nunca mais volta. Realmente. Pode ser que não volte, ela vai usar a treme-treme para outras funções, etc. Porém, a rotor orbital, dessas pequenininhas, ela tem uma pegada melhor. O peso, né, que você coloca sobre ela, da mão que você coloca sobre ela, e o seu disco distribui melhor ali o processo, né, ali de lixamento por igual. Então o resultado é muito mais rápido, muito mais satisfatório do que a treme-treme, tá? Eu sei, muitas pessoas falam, eu sempre usei a treme-treme, nunca deu problema. Realmente, não dá problema. É uma opção, tá? Mas o dia que você tiver a oportunidade de usar a rotor orbital, você vai gostar demais, tá? Além, é claro, de você trocar as lixas, as folhas de lixas muito mais facilmente. Sim. É um velcro, né? Você tira uma, já coloca outra e começa ali no procedimento. Um ponto importantíssimo no lixamento é o tempo que você se dedica a lixar, tá? Com cada folha de lixa. Não é simplesmente lixar rapidinho e já ir para a próxima, tá? Você realmente tem que ficar ali, vamos dizer aqui, por metro quadrado, nesse 1 metro você tem que ficar por folha de lixa mais ou menos ali uns 10 minutinhos, tá? E depois seguir para a próxima. Porque você realmente tem que garantir que toda a área foi muito bem lixada. Outro ponto importantíssimo no lixamento é não pule de um grão de lixa. Por exemplo, eu comecei com a 600 e você pula para 1000 e depois vai para 1200. Tenta não fazer isso, tá? Você vai ter muito mais trabalho. Por exemplo, nós começamos aqui com depois da resina aplicada com a 600. Com a 600. Depois nós temos que ir para 800, 1000, 1200 e por aí vai. Eu posso parar na 1000, posso parar na 1200, depende do resultado que você quer chegar. No nosso caso, nós fomos até a 5000. Porra, tudo isso? Tá? Então fica um espelho. Então, tenta ir na sequência, tá? Não pula de um grão para o outro. Só vai perder tempo, né? Vai perder tempo. Não adianta sair da 600 depois para 3000, porque a 3000 é tão fininha que você vai ter que ficar muito tempo lá, né? Até você desbastar, chegar naquele corte de uma lixa anterior, você vai ficar muito tempo. Exato. Então assim, com qual lixa eu começo? Depende. O trabalho, assim que ele curou, ele já está sensacional, tá? De repente caiu um bichinho, de repente caiu alguma impureza, ficou em relevo. Se você começar com uma lixa muito fina, você vai ficar ali muito tempo. Então, se você começar com uma lixa mais grossa, esse tempo vai diminuir, tá? Então você vai desbastar com uma facilidade maior, tá? Então avalia. Não recomendo você começar com lixo 80, 40, grosso, 120. Eu recomendo assim, ficou bom o seu trabalho, já começa com você pode começar com uma 800, tá? No nosso caso aqui a gente começou com a 600, porque a gente queria vir espelhando, chegar a espelhar o nosso trabalho, tá? Mas vai dedicar o quê? Paciência, tempo, capricho, tá? E aí quando você chega nas lixas mais finas mesmo, né, hora de dar aquele toque especial, aí que a gente normalmente indica que passe para as lixas d'água, né?
onde você joga ali um pouquinho de água, um pouquinho de detergente, como vocês viram no vídeo lá do canal da Redilize, e aí o lixamento cruzado, né? Com um taquinho você lixa primeiro de um lado e depois do outro, para eles se encontrando. Esse é um lixamento muito legal, porque o acabamento fica incrível. Exato. E aí beleza, chegamos na lixa 5000. Para finalizar, massa para polir número 2, a base d'água, tá? Isso é muito bom, ajuda, traz um acabamento mais bonito, com uma boina, né? Ó, politriz acoplada, com uma boina acoplada, né? Aquela boina de lã, não sei o que é aquilo. Isso, boina de lã branca. Nós iniciamos com a branca. E iniciamos com a branca, terminamos na branca. Para vocês terem uma ideia, tem outros tipos de boina que você pode utilizar depois da branca. A branca é a macia, você pode vir depois com a boina amarela super macia, tá? E depois tem outros tipos de boinas, tá? Que eu particularmente ainda não cheguei, né? Mas espero chegar lá. Vamos chegar. Vamos chegar com certeza. E isso vai trazendo ainda mais beleza, vai agregando ainda mais valor, né, à sua peça. Quanto mais capricho, mais você se dedicar, né, você vai agregar, vai trazer mais valor a essa peça que inicialmente era somente uma madeira de pinos, simplesmente pinos. Exatamente. E aí, né, esse processo de polimento normalmente a gente indica aí que você faça umas 2, 3 vezes pelo menos, né? Isso, passa primeiro um pouquinho da massa de polir, número 2, tá? Não espere secar a massa, você passa a massa e você já vem polindo, tá? E depois você repete esse procedimento mais 2 ou 3 vezes, se necessário. Bom, e para finalizar, né, o resultado tá aí. Seguindo o passo a passo que a gente falou aqui nesse vídeo, mais o passo a passo prático lá do vídeo do canal da Redilize, vocês vão ter esse acabamento aqui. E para finalizar, aqui embaixo ainda tá madeira, né? Então a gente recomenda que pelo menos aplique uma camadinha com pincel, utilizando a resina epóxi 2004 com endurecedor 3154. Isso para selar aqui mesmo, e é como você vai usar como uma mesa para evitar que pegue umidade e tudo mais, para você ter um trabalho mais duradouro aí. Bom, e uma coisa que é muito legal a gente salientar, né, é o trabalho com fibra de carbono, galera. A fibra de carbono, apesar de ser um material absurdamente resistente, você utiliza ele para fazer carenagem de Fórmula 1, avião, as paradas que precisa de muita resistência, mas ele, antes de você aplicar a resina, né, antes de ele se tornar um compósito, né, quando você aglomera trazendo mais resistência e outras características com outro produto, né, essa é a característica básica de um compósito, né, você tem um tecido que ele é, de certa forma, bem frágil, né? Então, assim, é legal você utilizar luvas, né? A gente, na hora que foi colocar, né, a gente tomou bastante cuidado, né, de pegar com as 2 mãos e bem delicado a gente jogou por cima, sem ficar batendo muito, né? Inclusive na hora de aplicar a primeira camada de resina, a gente nem usou espátula dentada, que é o que a gente normalmente recomenda, né? Na primeira camada a gente utilizou a espátula plástica lisa, né, para justamente não correr risco de dar uma enganchada no tecido e tudo mais, né? E eu tive uma surpresa ao utilizar a fibra de carbono. Foi minha primeira vez em trabalhar com esse tipo de material. Então você vê, às vezes a gente pode criar, inovar com coisas diferentes e tá aqui o resultado, né? A gente tem que tentar outras coisas diferentes. Foi minha primeira vez e eu senti logo de primeira, né, o quanto a fibra de carbono é frágil. Se você só encostar nela e puxar levemente, ela se desfaz. Então, com muito cuidado, tá? De repente, até com a ajuda de uma outra pessoa, você coloca sobre, né, a sua peça de madeira, tá? E no momento em que você despejar ali a sua resina e for espalhar, realmente, como o Bedu falou, não utilize nada que tenha ponta, seja pontiagudo, vá com uma espátula lisa. E para você esticar, né, a fibra de carbono sobre a resina e a madeira, utilize o rolinho, tá? Com muita delicadeza, tá? Não coloca pressão para não estragar a fibra de carbono, tá? Depois que está curado, isso aqui tem uma resistência sensacional, fenomenal, tá? Muito difícil isso daqui
realmente quebrar, rachar, desfazer. Com as Não vai. duas camadas que a gente fez depois aqui ainda, o tecido, a camada de baixo, a resistência da madeira, isso aqui pode bater o que for que não quer. Exatamente. E falando em resistência, logo mais vai sair um videozinho interessante aí de um teste que nós fizemos aí com uma River Table, galera. Fica ligado. Vai lá pro canal da Redilize, beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. São dicas que geralmente a gente não vê no procedimento que a galera tá fazendo ali. A gente vê muitos vídeos no YouTube da galera fazendo assim na sequência, sem dar nenhum problema. Mas, assim, não são problemas, né? São situações que acontecem e que essa pessoa certamente deu uma solução para aquilo, né? E a gente está trazendo para vocês não só o passo a passo de como fazer, mas contando para vocês também as dificuldades que nós encontramos no caminho. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal da UpMax, que é novinho. Esperamos crescer junto com vocês aí e também com os nossos parceiros aqui, a Redilize. É isso aí, galera. Quem veio do canal da Redilize, se inscreve aqui, porque a gente vai sempre trazer mais novidades juntos aí também. Beleza? Valeu! Um abraço do Beduzão e falou!